Estaremos lendo os versos de 1 a 3. Livros de Gênesis, capítulo 45, estaremos lendo dos versos 1 a 3. Deus tem falado conosco nesta manhã por intermédio dos louvores, do testemunho que o irmão Juarez deu nesta manhã, e o Senhor Deus continuará a falar conosco. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Amém? Sentai-vos, por favor, meus irmãos, e fique à vontade para glorificar a Deus. Amém? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que há lágrimas que curam, e a Bíblia também nos ensina que há palavras que transformam. José no Egito, ao reencontrar os seus irmãos, chorou profundamente antes de revelar a sua identidade. Jesus na cruz, em vez de gritar por justiça quando estava sendo crucificado, pregado, zombado, ali na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que Jesus clamou ao Pai pelo perdão dos seus algozes. Clamou ao Pai para que o Pai perdoasse a todos quantos estavam zombando de Jesus, ridicularizando a Jesus. Esses dois momentos, tanto de José quanto de Jesus na cruz, nos mostra que o verdadeiro poder não está na vingança, mas está na misericórdia. Diga comigo: o verdadeiro poder não está na vingança, mas na misericórdia. Pastor Luciano, eu estava essa semana, acho que segunda-feira, lendo, que eu sempre tiro momentos para meditar na palavra de Deus, e eu estava lendo sobre a história de José. E ao ler sobre a história de José, uma pergunta me saltou à imaginação. Você já parou para ler assim, de repente, quando você lê o texto e aquele texto salta aos olhos, à imaginação, e você parece que você nunca havia visto aquele versículo, e aquele versículo torna-se tão real, tão nítido, tão verdadeiro, que fala com você? Essa semana aconteceu comigo. E a pergunta que saltou à minha imaginação era o seguinte: por que José não procurou seu pai Jacó quando ele era governador no Egito? Por que ele não procurou seu pai Jacó, sendo que ele tinha autoridade sobre todo o Egito? Por que ele não procurou seu pai Jacó, sendo que acima de José só estava o Faraó, e José estava sobre todos no Egito? Eu fiquei me perguntando, porque eu me recordei que Neemias, que era menos do que José, numa corte real também, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Mesmo sendo copeiro do rei Artaxerxes, o rei olha para Neemias e diz: está triste o teu rosto, tem uma amargura de alma, o que acontece na sua vida? Aí Neemias diz: é porque a cidade dos meus pais, o templo, os muros, estão todos destruídos, e eu queria visitar a cidade dos meus pais.
o rei Artaxerxes permite que Neemias vá até lá e reconstrua a cidade, os muros, restaure o lugar histórico de seu pai. Aí eu fiquei me perguntando, se Neemias, que tem um pouco menos de autoridade histórica do que José, Neemias foi permitido ir, por que José não? Aí eu fiquei analisando a história, sabe por quê? É porque Neemias se manifestou o seu desejo em ir visitar a cidade, ir visitar os sepulcros, ir reconstruir. Ele desejou. E José, ele não desejou. José não quis ir visitar. José não quis ir ter com seu pai. José não quis ter com seus irmãos, sendo que ele tinha dinheiro para isso, autoridade para isso, condições para isso. Por que ele não foi? Sendo que José, ele foi vendido pelos seus irmãos com 17 anos, numa forma injusta que os seus irmãos aplicaram contra ele. José, eu acredito, sendo um imigrante no Egito, ele poderia pensar como todo imigrante pensa: um dia eu vou à casa do meu pai, um dia eu vou à casa da minha mãe, vou visitar os meus irmãos, visitar os meus amigos, os meus primos. Não é assim que todo imigrante pensa? Sim ou não? Na primeira oportunidade eu quero ir visitá-los, ver como é que está. E José, ele poderia não ter a liberdade quando ele era um trabalhador na casa de Potifar, mas sendo um regente no Egito, ele tinha autoridade. E a pergunta vai: por que José não procurou seu pai Jacó? Essa é a pergunta. E mediante esta pergunta, eu quero pregar nesta manhã a todos nós aqui uma mensagem subordinada a um tema: o choro que liberta. Diga comigo: o choro que liberta e o grito que perdoa. Meus irmãos, eu acredito que Faraó, se fosse procurado por José com o desejo de ir ter com seus familiares, Faraó ele poderia ter deixado, mas não há nenhum trecho na Bíblia, nenhum verso, nenhum versículo, não há nada que nos aponte que José tenha esse desejo de visitar. Não há nenhum. Então o problema não é Faraó, o problema é o próprio José que não quer ir. Amém? Quantos compreendem? Então vejamos a história. A Bíblia vai nos dizer que José é vendido pelos seus irmãos. Mas quando José ele é vendido pelos seus irmãos, José não sabia o tamanho da ira que estava no coração dos seus irmãos para com José. Porque a Bíblia diz que os irmãos de José são pastores e os rebanhos de Jacó são muitos. E fazia dias que eles não voltavam para casa. O pai Jacó pega José e diz: José, eu não tenho notícia dos seus irmãos, vejam como eles estão lá na banda de Siquém. Vai até lá, pegue as notícias e me traga. E a Bíblia vai dizer que quando José chega em Siquém, os irmãos não estão lá em Siquém. E José, então, perdido, encontra uma pessoa e pergunta: você porventura viu os meus irmãos, pastores, filho de Jacó? E ali alguém responde: eles não estão mais aqui, eles foram lá na banda de Dotã. E a Bíblia vai dizer que José, então, ele dirige-se até Dotã. E chegando ali em Dotã, ele avista os seus irmãos de longe, e os seus irmãos o avistam. A Bíblia vai dizer que então José, ele vai se aproximando dos seus irmãos. Mas olha, meus irmãos, José, ele não imaginava a gravidade da ira, do ódio que os irmãos de José tinham para com ele. Porque se José imaginasse a gravidade, José não teria se aproximado dos seus irmãos. Mas enquanto José está vindo na inocência, os seus irmãos estão maquinando mal contra ele. Porque a Bíblia vai dizer que os irmãos de José, ao avistarem José, eles disseram: lá vem um sonhador mor.
vamos pegá-lo e vamos matá-lo. Mas José não sabe, e José está indo em direção à morte sem saber, em direção à vingança sem saber, em direção ao prejuízo sem saber. Mas a Bíblia vai dizer que então José, ele se aproxima, e quando se aproxima, os seus irmãos o pegam com força, com raiva, com bravura, e o lançam. A Bíblia vai dizer que o lançam na cova. A cova está seca, está sem água, mas aquela cova, meus irmãos, está seca, sem água, eu não sei, mas geralmente no deserto há muitos animais peçonhentos, aranhas, cobras, escorpiões. Eu não sei o que pode ter ali naquela cova, mas o que eu sei é que José foi lançado naquela cova. E os seus irmãos não procuraram saber o que tinham na cova, simplesmente o lançaram para ver o que iria fazer com José depois. Vamos lançar aqui e nós vamos decidir. Mas imagine você naquela cova sendo José. Qual seria a sua reação sendo José na cova? Seria ficar em silêncio? Ou você iria pensar, os meus irmãos devem estar de brincadeira comigo, devem estar a brincar comigo, logo, logo eles irão me tirar daqui. Mas enquanto José estava na cova, clamando para que os seus irmãos o tirassem, a Bíblia diz que os seus irmãos comiam, seus irmãos bebiam, os seus irmãos estavam vivendo a vida deles normal. Enquanto eles comiam, José estava na cova. Ou seja, não demonstrou nenhum remorso, nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia. Quem sabe você está vivendo este momento, está numa cova, está sofrendo, as pessoas estão te ouvindo, te vendo, mas elas não descem para te socorrer, elas não descem para te abraçar, elas não emprestam teu ouvido a você, elas não estendem uma corda para te livrar. Mas fica tranquilo, tranquila, porque enquanto você está na cova, o propósito de Deus continua em ação na sua vida. Alguém pode até ter te lançado nesta cova, mas o teu Deus, que Ele guarda a tua entrada e a tua saída, Ele vai providenciar o escape. Porque a cova pode ser um momento de estar, mas a cova não será um momento de permanecer. Eu vou dizer de novo, alguém pode estar dentro de uma cova emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, na sua saúde, mas essa cova não será destino final na sua vida. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que então Judá diz: olha, está vindo ali uma caravana dos medianitas, vamos pegar José e vamos entregar na caravana. E a Bíblia diz que assim Judá o fez, tirou José daquela cova. O nome Judá significa o que louva, o nome Judá significa o que adora. Sabe o que nós aprendemos? Que quando você está na cova, não é tempo de você apontar A ou B, irmão, ou seja, quem for, não é tempo de você culpar ninguém. Quando você está na cova, é tempo de você louvar, porque o louvor te tira da cova, porque o louvor te tira de uma má situação, porque o louvor te tira de uma situação que você não consegue sair, irreversível, mas o louvor já diz: abre cadeias, quebra cadeados, quebra correntes. O louvor tem o poder de livrar. Então José é tirado daquela cova, é vendido para os ismaelitas, e ali começa todo o processo na vida de José. O que José não sabia é que Deus tinha um plano na sua vida. Ele não sabia o que viria pela frente, mas Deus tinha um plano na sua vida. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que quando lá na frente, bem lá na frente, depois de todo o processo que José está vivendo,
que ele torna-se governador no Egito, e os seus irmãos vão até ele, e ele, com angústia no seu coração, ele até planejou se vingar contra os seus irmãos. No entanto, antes de qualquer atitude de vingança, a Bíblia diz que José chora. E José, meus irmãos, ele chorou, mas o seu choro, o choro de José, não foi um choro de fraqueza, que a Bíblia vai nos apontar, mas o choro de José foi um choro de libertação. Foi a expressão de um coração que já havia passado pelo processo da cura. A Bíblia diz que quando José chora, José já tinha 2 filhos, Manassés e Efraim, os 2 filhos. E quando José coloca o nome dos filhos, é porque José, ele está orando a Deus e está dizendo: Deus me livrou de toda a opressão da casa dos meus pais, e Deus também me fez esquecer do que os seus irmãos fizeram a ele. Por isso que colocou o nome de Manassés e Efraim. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo assim depois, José ele chora, e não chora uma vez só não, e nem 2, mas a Bíblia vai dizer que José chora 3 vezes. Em Gênesis 42 e 24, a Bíblia diz que ele chora escondido, ninguém vê o seu choro. Ninguém viu o seu choro. Ele está chorando e ninguém vê. Ele chorou por quê? Porque quando, naquele momento de fome, aonde todos estavam indo até o Egito para comprar alimento, seus irmãos também foram lá para comprar alimento. Seus irmãos não reconheceram José, mas a Bíblia diz que José reconheceu os seus irmãos. Reconheceu os seus irmãos, mas não se revelou. Reconheceu os seus irmãos e ele saiu da presença de todos e foi chorar escondido. Sabe por quê? Porque naquele momento José se lembrou do que passou na mão dos seus irmãos. Naquele momento José recordou da aflição que vivera quando foi lançado na cova e quando foi vendido. Ele se lembrou. E muitas vezes somos assim, nós lembramos das marcas que sofremos. Você lembra das marcas, das dores, das feridas, elas estão aí. E essas dores, essas marcas, essas feridas, elas acabam se transformando em bloqueios. E esses bloqueios impedem você de prosseguir. Esses bloqueios impedem você de avançar. Tem muita gente que já era para estar muito longe, mas não consegue ir muito longe por causa dos bloqueios, por causa do passado, por causa das palavras que dirigiram a você, por causa das coisas que fizeram a você, e você continua preso no passado. E você, qualquer coisa que traga a sua memória, já começa a causar uma angústia, uma ansiedade, uma depressão, um bloqueio, e você não consegue avançar, e você não consegue prosseguir, e você chora escondido, e você se lamenta escondido, e a sua vida é uma opressão e uma prisão. Mas Deus nos trouxe aqui nesta manhã, cada um de nós, porque Deus quer nos livrar desta prisão. Eu sou o primeiro. Tem alguém aqui que precisa ser liberto de alguma prisão? Deus quer nos livrar desta prisão, porque precisamos avançar. Olha para alguém que está do teu lado e diga: você precisa ir mais longe. Você precisa ir mais além. Para que isso possa acontecer na sua vida, se liberte hoje, para que você possa ir mais além. Os traumas do passado, traumas de pai, de mãe, do que aconteceu contra você, das injustiças que você sofreu, e você sofreu injustiças, e você não consegue repassar a alegria para o próximo, para o filho, para o esposo, para a esposa. Casais que
sofreram traições e não conseguem prosseguir e não conseguem avançar, mas Deus nesta manhã nos trouxe a um momento de cura, porque Jesus quer libertar você, meu irmão, Jesus quer libertar você, minha irmã, Jesus quer libertar a sua família desta opressão, desta prisão, dessa algema aqui nesta manhã em nome de Jesus. E eu profetizo que enquanto eu prego, correntes e cadeados e algemas se quebram aqui nesta manhã. Glória a Deus. Mas ele não chora somente uma vez, mas em Gênesis 43:30 a Bíblia diz que quando os seus irmãos voltaram com o mantimento para o seu pai Jacó, eles disseram: olha, pai, Simeão ficou lá, e Simeão, para que ele possa ser livre, o homem lá do faraó, eles não sabiam que era José, o homem do faraó disseram para levar o filho mais novo, o Benjamim, aí irá soltar o nosso irmão Simeão. E quando eles levaram o Benjamim, a Bíblia vai dizer que quando José olha para Benjamim, José chora, mas agora ele chora na presença de Benjamim. Ele chora, mas ao mesmo tempo ele já, enxuga as lágrimas. Mas esses dois choros na vida de José, pastor Luciano, ainda não libertou José, porque tem gente que é assim, tem gente que até sabe que ele precisa se libertar. Tem gente que até sabe, pastora Vânia, que precisa se esvaziar, mas não consegue. Não consegue, irmã Alessandra. Os bloqueios são muito grandes. Sabe que tem, olha, eu sei que tem muita coisa bloqueando a minha vida, mas eu não consigo. Chora, mas não há libertação. Vem ao culto, mas não sente perdão. Vem ao culto, mas tem uns bloqueios na sua vida. Às vezes no culto está todo mundo se enchendo, se derramando, transbordando, e você não consegue. E você não consegue se encher da presença, da plenitude, da autoridade, da unção de Deus. Porque o culto é isso, meus irmãos. O culto é você transbordar. Transbordar para o irmão, para a irmã, para si mesmo. Transbordar para que o mundo possa ver que Cristo está em tua vida. Porque o culto, meu irmão, não é lugar aonde você vai se encher. O culto é o lugar aonde você já está cheio de Deus, e você transborda sobre a vida do seu irmão. O culto é um lugar onde alguém olha para você e diz: eita, mulher de Deus está cheia, eita, jovem de Deus está cheio. Culto é para isso, é para você transbordar o que você já tem dentro do seu coração, já tem dentro da tua vida. Culto é para isso. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que onde eu li aqui com os irmãos, em Gênesis 45:2, José chora ao revelar-se aos seus irmãos. E é este choro que me chamou a atenção. Que o primeiro choro ele chora escondido, o segundo na presença de Benjamim, mas o terceiro ele chora ao ver todos os seus irmãos. E ele já tinha maquinado mal, ele já tinha tentado se vingar, mas não conseguiu. Mas então a Bíblia diz que ele sai da presença e ele vai para um local, e ele não quer nenhum egípcio com ele, mas ele chora diante de todos os seus irmãos. E o choro foi tão grande que a Bíblia diz que os egípcios que estavam longe ouviu o choro de José. E este choro, meus irmãos, é o choro da libertação. Este choro é o choro verdadeiro. Irmão, tem um provérbio coloquial que diz que homem não chora, mas homem que quer a libertação, ele chora. Mulher que quer a libertação, chora. Por quê? Porque ele pega o que está dentro de si e joga para fora. Não está preocupado com A, com B, não está preocupado com as críticas, só está preocupado com o quê? Com a libertação. Chora,
E quando este choro é o choro do reconhecimento pessoal, eu sou fraco mesmo, eu sou dependente mesmo, eu errei mesmo, eu falhei mesmo, eu cometi isso e aquilo outro, mas eu estou aqui, Senhor. Meus irmãos, essa mensagem veio tão encalhar o filme ontem aqui com as irmãs. Eu estive analisando aquela cena quando ali o esposo, ali o ator, ele vai reconhecer que não existe mais saída, mais escape, não tem mais o que fazer. Então ele entra ali naquele quartinho e ele chora. E quando ele chora, parece que as cadeias se quebram, que quando ele chora, as prisões se rompem, que quando ele chora, aí o céu se abre para ele, e ele sente o perdão e o amor de Deus sobre a sua vida. Aí é quando Deus transforma. Oh, glória a Deus. Aí é quando Deus realmente muda, porque José chorou o choro que libertou ele mesmo de uma amargura, de uma prisão. E a Bíblia vai dizer que quando ele chora, ele já começa, meus irmãos, o quê? A preparar o caminho para a reconciliação. Ninguém consegue de fato reconciliar com seu irmão se não chorar a verdadeira lágrima, o verdadeiro choro, se abrir e dizer: meu irmão, eu quero te pedir perdão, eu quero que você me perdoa, porque há tanto eu tinha mágoas contra a sua vida, mágoas de você, mas eu quero entrar no céu e eu quero que você entre comigo. Eu quero estar na presença de Deus, eu quero que você esteja também na presença de Deus comigo. Porque a Bíblia diz que depois que José chora, lá em Gênesis 50 e 20, a Bíblia vai dizer que José então entende: agora eu entendi. Entendeu o que, José? O porquê meus irmãos me venderam, o porquê fui escravo na casa de Potifar, o porquê estava na prisão. O que você entendeu é que Deus me trouxe primeiramente ao Egito, para que hoje eu pudesse cuidar de você, meu irmão, cuidar dos meus pais, cuidar da minha família. É Deus que permitiu todas essas coisas. Então entenda que este processo que você está vivenciando, quem sabe possa ser um momento de preparo de Deus para a tua vida, preparar você para o amanhã, porque o amanhã será maior do que hoje, melhor do que hoje, providencial na sua vida, em nome de Jesus. José chora, mas semelhantemente a José eu disse de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus na cruz poderia ter gritado palavras de condenação, mas em vez disso, ele ora ao Pai, e a oração que ele faz ao Pai é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Perdoa. Esse grito não era apenas um pedido ao Pai, mas um ensino para nós. E qual é o ensino? Que o perdão é mais poderoso do que o ódio. Assim como José não permitiu que a traição dos seus irmãos endurecesse o seu coração, Jesus não deixou que a dor da cruz rasgasse e apagasse o seu amor pela humanidade. A cruz nos mostra que o perdão, meu irmão, não vem depois da justiça, mas antes dela, antes da justiça vem o perdão. Jesus primeiro perdoa para que a justiça de Deus possa predominar sobre a vida de cada um. Perdão não é dizer que o mal não aconteceu, aconteceu, tem as marcas. Você sabe, você sente. Mas o perdão, meus irmãos, é antes, meus irmãos. O perdão, meus irmãos, ela não terá, aleluia, o perdão, ela não irá ficar guardada numa jaula, numa prisão, mas o perdão será livre. E o perdão, meu irmão, aleluia, glória a Deus, ele terá a última palavra. Não é o ódio que vai ter a última palavra. O que vai ter a última palavra é o perdão. Eu te perdoo, vamos caminhar para o céu. Eu te perdoo, vamos prosseguir. Eu te perdoo, vamos caminhar para o alvo.
Levante as suas mãos, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, alguém que precisa perdoar aqui nesta manhã, ou alguém que precisa receber este perdão, ministra essa palavra ao seu coração. Aleluia, oh aleluia, porque o verdadeiro poder não está em punir, o verdadeiro poder está em perdoar, o verdadeiro poder não está em guardar a mágoa, o rancor, o ódio, não, mas o verdadeiro poder estar em perdoar, em curar, em sarar. Esse é o verdadeiro poder que Deus quer nos ministrar aqui nesta manhã. Glória a Deus. Meus irmãos, quantas vezes muitas vezes acreditamos que seremos livres quando os nossos inimigos pagarem o que nos fizerem. Mas a história de José e a de Jesus nos mostra o contrário. José, ele teve até a chance, ele até planejou o momento, ele arquitetou planos para se vingar, para que os seus irmãos vivessem, padecessem o que ele padeceu, viver o que ele viveu. Ele planejou tudo. Ele planejou tudo, mas meus irmãos, a Bíblia nos diz que quando José chora verdadeiramente, todos os planos de vingança, pastor Luciano, caem por terra, porque ali Deus estava libertando José. Deus estava libertando, e o que precisamos de fato, irmãos, é viver uma vida de liberdade na presença do Senhor. Ser leve, ser livre na presença do Senhor. Jesus poderia ter descido daquela cruz. Eu sempre digo isso em algumas pregações. Jesus poderia ter descido da cruz. Ele tinha autoridade para isso. No Getsemane, ele disse: Pedro, guarda a espada, porque eu posso orar e o meu Pai pode enviar legiões de anjos aqui. Autoridade ele tinha, poder ele tinha, mas ele não o fez, ele não desceu, porque se ele descesse daquela cruz, nós desceríamos ao inferno. Se ele descesse dessa cruz, todo o plano de salvação seria rasgado, mas ele escolheu o grito que perdoa, perdoa eles, ó Pai. É por isso que nós estamos aqui, porque semelhantemente como José chorou e ele foi perdoado e liberto, Jesus gritou na cruz e nós fomos libertos. Amém? Então sinta e receba este perdão. Oh meu irmão, a libertação não vem quando o outro sofre, mas quando o nosso coração se livra da prisão da amargura. Eu vou dizer de novo, a libertação não vem quando eu vejo meu irmão sofrer, vai padecer, Deus vai colocar na minha unha, eu vou matar, eu vou pisar, eu quero ver o dia que você vai estar destruído. Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de cristão. Coisa de cristão, coisa de crente é: você até me prejudicou, porque você não vai esquecer. Eu disse que você não vai esquecer. Você até me fez mal, mas em vez de eu desejar o mal a você, eu desejo que a bênção de Deus recaia sobre a tua vida. Eu desejo que o bom de Deus aconteça na sua vida. Porque, meus irmãos, se nós amarmos somente aos nossos amigos, somos pessoas normais. Mas se nós amarmos os nossos inimigos, seremos semelhantes a Jesus. É difícil, não é fácil. Falar aqui no microfone é muito fácil, mas praticar, viver, expressar de dentro para fora é difícil. Ei, olha aqui para mim. Você olhar no olho da pessoa que te prejudica todo dia lá no trabalho, no olho da pessoa, da sua família, que fala de você, lá no meio da sua família, que fala de você, e você olhar no olho desta pessoa, e você dizer: você está perdoado, e eu desejo que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Isso é para quem tem Cristo na vida, isto é para quem de fato foi perdoado, isto é para quem de fato recebeu perdão de Deus na vida, e a sua vida está livre, e você quer caminhar. Esta mensagem nesta manhã é para quem quer ser livre.
Essa mensagem nesta manhã é para quem quer ser liberto. Esta mensagem nesta manhã é para quem sabe o que Deus tem na sua vida e sabe aonde você quer chegar. Essa mensagem é para isso. Essa mensagem é para nos rasgar. Essa mensagem é para nos trazer um espelho e para nós olharmos para esse espelho e dizer: não, eu preciso chorar esse choro que liberta. Eu preciso gritar esse grito que perdoa. Tem alguém que precisa nisso nesta manhã? Tem alguém que precisa nesta manhã? Então grite o grito que perdoa e chore as lágrimas que perdoam, meu irmão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quando escolhemos chorar diante de Deus e quando escolhemos perdoar diante de Deus, encontraremos a verdadeira liberdade. Jesus, me ensine a chorar. Me ensine a chorar e a perdoar. É isso que eu quero. É isso que eu desejo. Que todo dia eu venha chorar. Para quê? Para que a amargura não entre na minha alma. E se entrar, que saia. E que se entrar, que saia. Porque o que eu quero é ser livre. Porque o que eu quero é caminhar para os céus. Essa semana estive com uma conversa com o pastor Luciano. E o pastor Luciano falou uma frase e disse: nós temos responsabilidade com cada vida. Que lembra-se disso, pastor? Quando eu chegar lá, o que eu vou falar para Jesus? Eu e o pastor Luciano, o pastor Marcos, o pastor Roberto, nós não somos diferentes de vocês, somos semelhantes a vocês. O que nos difere é simplesmente o peso da responsabilidade. Possa ser que há entre nós aqui alguém que tenha mais fé do que eu, que tenha uma vida espiritual mais ativa do que eu. E o que difere é só a responsabilidade. É por isso que eu preciso chorar o choro que liberta todos os dias. É por isso que eu preciso gritar o grito que perdoa todos os dias. É por isso que quando Deus estava preparando esta mensagem, Deus falou ao meu coração que eu preciso chorar o choro que liberta e gritar o grito que perdoa. E então aqui nesta manhã, para que o diabo, o mundo, para que eu e todos possamos ouvir, eu choro o choro que liberta e eu grito o grito que perdoa. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, não é fácil. Não é fácil chegarmos à posição de governador. Não é fácil chegar à posição que Deus te colocou. Não é fácil você ter o cargo que você tem, ter a chamada que você tem. Não é fácil Deus te usar à medida que Ele te usa. Deixa eu dizer uma coisa: a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu sempre ouço testemunhos de homens e mulheres de Deus que estão sendo usados por Deus de maneira extraordinária. Se você for acompanhar a história, as marcas da sua vida são cada testemunho, irmãos. Pessoas que Deus vai usar na área determinada, é a área que vai ser provado. Se Deus te usa para falar contra o pecado, Deus vai te provar nessa área. Se Deus te usa para falar sobre finanças, bens, Deus vai te provar na área em que Ele estará te usando. Por quê? Para que você tenha experiência para falar, para que você tenha propriedade ao falar. Então fica na brecha, na posição. Para quê? Para que você tenha autoridade de Deus. E para que você, quando você chegar lá no topo, lá em cima, você não venha pisotear naquele que está lá embaixo, mas você olhar na sua posição e dizer: não, Deus me colocou aqui, não é para me vingar, mas Deus me colocou aqui, como José entendeu, é para cuidar da minha família, é para cuidar dos meus irmãos, é para cuidar daqueles que estão lá embaixo. Então é isso que eu quero fazer. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. É isso que eu quero fazer, meu irmão. É isso que eu quero fazer, minha irmã. Eu quero orar, eu quero chorar, eu quero perdoar, eu quero sentir este perdão, porque é para isso que estamos aqui na presença do Senhor.
Se queremos ver Deus agir em nossas vidas, precisamos aprender a chorar diante dele, a perdoar como Jesus. O choro nos liberta e o grito do perdão nos aproxima de Deus. Oh glória! O choro nos liberta e o grito nos aproxima de Deus. Eu não sei qual é os bloqueios que você precisa vencer nesta manhã. Eu não sei qual é o grito que você precisa dar nesta manhã para perdoar. Mas eu sei de uma coisa: se tiver alguém aqui que precisa chorar diante de Deus ou diante de alguém para que possa alcançar esse perdão, foi para isso que Deus te trouxe aqui nesta manhã. Foi para isso que Deus te trouxe aqui nesta manhã, para que você possa gritar, aleluia, para que possa se aproximar diante de Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu quero que você faça uma oração agora, você e Deus, somente você e Deus. Eu não vou falar para você pegar na mão de ninguém, abraçar ninguém, é você e Deus. E se o Espírito Santo falou contigo nessa manhã, se o Espírito Santo falou ao seu coração nessa manhã, eu quero que você, nesta manhã, você se abra diante dos céus e diga: Senhor, me ajude, como o Senhor ajudou a José. Me ajude como o Senhor esteve com Jesus ali naquela cruz. E tanto José chorou quanto Jesus gritou. O choro de José impediu que ele praticasse ira, vingança contra os seus irmãos. O grito de Jesus na cruz também impediu que ele praticasse uma vingança contra os seus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa: não há problema em chorar por causa da dor, mas precisamos permitir que esse choro nos cure. Precisamos permitir que esse choro nos amadureça e não endureça os nossos corações. Não há problemas em gritar, mas precisamos que esse nosso grito seja de perdão e não de vingança. José chorou e perdoou, Jesus gritou e amou. Então qual será a nossa escolha? Qual será a sua escolha, meu irmão? Qual será a sua